Boa, galera, 19:03, estamos começando. Esperar aí o pessoal começar a entrar. Nossa live hoje, vamos falar sobre contrato de namoro. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Contrato de namoro. Contrato de namoro. Fixar esse comentário aqui. Fixar comentário. Pronto! Contrato de namoro. Professora Joana Mansur vai estar comigo aí debatendo, falando sobre o tema, falando sobre o assunto. Tenho certeza que muito pertinente o assunto. Amanhã é dia dos namorados, dia 12 de junho, e nós vamos ter aí alguns esclarecimentos, porque é um relacionamento comum entre pessoas e muitas dúvidas surgem a partir disso. Então, quem puder aí já ir convidando seus amigos, ver se a gente consegue enviar aqui para as pessoas mais próximas aqui, que eles já possam acompanhar. Eles já possam acompanhar aí a nossa live. Já aguardando a professora Joana Mansur entrar para a gente começar. Então, compartilha aí essa nossa live, esse momento. Como eu disse, vai ser muito bacana. Nós vamos falar sobre vários aspectos contratuais aí do contrato de namoro. E, óbvio, vai falar também, né, nós vamos falar sobre outras repercussões que o contrato de namoro pode ter, né, na vida das pessoas, responsabilidades que podem acontecer, indenizações que podem ser decorrentes dessa relação entre as pessoas. Então, você que tem curiosidade, que tem um amigo aí, uma amiga, né, que está num relacionamento, que tem dúvidas sobre isso, como acontece, o que pode fazer, o que não pode, o que eu posso constar dentro de um contrato de namoro, já convida ele aí, já bota para participar, que nós vamos estar falando, debatendo sobre isso. Né? Deixa eu ver já se a professora Joana Mansur já está por aqui. Para a galera que acompanha o Minuto Direito, né? Aproveitar aí já para lembrar que nós vamos ter uma aula. Eu vou ministrar uma aula que vai falar sobre o contrato de compra e venda infalível. Então, você que quer escrever, que quer aprender a analisar um contrato de compra e venda pela ótica da legalidade do contrato de compra e venda, o momento vai ser esse, dia 28 de junho, 5h57 da manhã. Nós vamos estar, né, falando sobre o contrato de compra e venda. Vai ter um momento destinado à redação do contrato. Então, aquele que quiser aprender também a redigir um contrato, nós vamos ter a oportunidade de poder estar redigindo esse contrato de compra e venda, para que as pessoas, né, estejam aptas a fazer tudo dentro da lei, dentro do que é dito como correto, adequado. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem, me ver bem? Tá boa aí a transmissão para vocês? Alguém dá um alôzinho aí? Professora Joana Mansur entrando aí, que a gente possa falar sobre o contrato de namoro. Já autorizei aqui, só aguardando ela conectar. Olha aí, nossa professora Joana Mansur. Seja bem-vinda, professora. Olá, boa noite.
também, o pessoal já entrando aí, já convidando os colegas para ouvirem o que nós temos a falar hoje sobre o contrato de namoro, né? Amanhã é dia dos namorados, e então nós escolhemos, não por acaso, né? O dia de. Deixa eu afastar um pouquinho para ficar melhor. Escolhemos não por acaso o dia de hoje para falarmos aí sobre o contrato de namoro, mas não só sobre não só sobre o contrato de namoro, né? Nós vamos falar sobre outros aspectos também que podem decorrer do relacionamento de namoro entre duas pessoas. E esse é o objetivo. E antes de adentrar no assunto, pessoal, eu já queria deixar registrado aqui. Semana que vem, na quinta-feira também, aqui no Minuto Direito vai estar rolando uma outra live com a professora Maísa Bichara, né, que já fez uma live com a professora Joana Mansur. Nós vamos falar sobre a temática paternidade. Então, a live da semana que vem é o seguinte: pai é quem cria. Então, vocês já podem começar a divulgar aí, que semana que vem vai ter uma outra live aqui no Minuto Direito com a professora Maísa Bichara. Nós vamos falar sobre paternidade, né? E esse aspecto ali, pai é quem cria, que é a paternidade afetiva, né? E nós vamos estar debatendo isso semana que vem. Mas hoje, professora Joana Mansur, seja bem-vinda, né? Grande parceira nossa na docência. Nós vamos estar falando sobre contrato de namoro, não é isso, professora? Verdade. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou aqui ajeitando minha luz. Vocês conseguem me ouvir bem? Estou aqui. Dá para me ouvir bem, professor? Ok, áudio perfeito, professora. Então tá joia. Estou só mesmo aqui dando aquele ajuste na luz, aqui na ambientação, para ficar legal. Pois é, então, primeiramente agradecer aqui a oportunidade de participar com o professor Leonardo do Minuto, aqui no canal do Minuto Direito, né? Nessa temática bem interessante, que é o contrato de namoro, principalmente às vésperas do Dia dos Namorados, né? A gente tem aí muita coisa interessante para falar. Mas, professor, eu sei que a gente já começou aí, mas tira a minha dúvida e a dúvida de um monte de gente. Por que às 19h03? Tá todo mundo me perguntando aqui em particular. Por que às 19h03? Bom, 19h03 tem muito a ver com a temática, né? Ninguém é inteiro. Concorda comigo? As pessoas sozinhas não são inteiras, assim como a hora da nossa live. Necessariamente, elas precisam de alguém para completá-la, para que ela seja inteira. Então, a referência a 19h03 é para isso, para demonstrar que as pessoas não são inteiras. Elas precisam de alguém, né, para que as complete, e isso, através do namoro, é uma das possibilidades, né, para que as pessoas se completem. Então, 19h03 não é um horário inteiro, como nós, seres humanos, que não somos inteiros sozinhos. Ah, tá. Tá joia. Então Vamos lá, né, quem tá participando da live já entendeu aí o porquê 19h03. Então tá explicado, né, gente? Vocês tinham me perguntado bastante no particular. Eu também tinha ficado muito curiosa sobre as 19h03, assim como eu tinha ficado curiosa porque às 5h57 eu tinha até brincado com ele, chamado ele de professor Pardal lá da cultura, né? Mas eu concordo plenamente com relação a não sermos sozinhos, ninguém é nada, né, professor? Afinal de contas, nós não viemos ao mundo para sermos só, nós viemos ao mundo para, obviamente, fazermos o que temos que fazer, mas, obviamente, que acompanhado é melhor ainda, né? Então, a sua explicação tá muito bem fundamentada. Então, vamos começar o que interessa, né? O contrato de namoro. Professor, antes que eu começar, vai lá. Por que o contrato de namoro? Por que as pessoas hoje resolveram utilizar o contrato de namoro como uma forma de dar... Não é de validar o namoro, obviamente que não é essa a finalidade,
Mas por que as pessoas hoje têm utilizado o contrato de namoro dentro do seu relacionamento? Bom, é importante lembrar que o contrato de namoro ele não é um contrato típico, tá? Para o pessoal do direito, nós não. Contratos típicos são aqueles que já têm, que estão com uma tipificação, eles têm uma regulamentação na lei. Então, o pessoal está reclamando, professor, que o seu áudio está falhando. O meu tá bom, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui meu áudio. Vai falando Não, aí, prof. melhorou já. Então, Melhorou mais? Eu vou ter que me melhorou. aproximar da câmera aqui, eu vou ficar muito pertinho, peraí. Então, não é um contrato típico, né? Ou seja, não há um regramento, um conjunto de regras ali que regulamentam um contrato de namoro. Mas nós temos que lembrar que o nosso sistema jurídico e o direito civil, ele permite que as pessoas criem contratos que não existem, no sentido de não existir uma regulamentação dele, né? Então, o contrato de namoro surge nessa possibilidade, né, do que nós chamamos de contratos atípicos. Mas por que ele surge? Qual a necessidade de ter um contrato de namoro? Nós temos uma situação que é a constituição das famílias, né? E a família no Brasil ela pode ser constituída por duas formas. Ou pelo casamento, que é o formal, você se submete a todas as regras, ou uma criação pelo modo informal. As pessoas começam a conviver, pessoal, no resumo do resumo, né? Elas começam a conviver com o intuito de constituir uma família e o Estado reconhece aquilo como uma família. E como não há critérios muito objetivos e precisos para como existe no casamento, então casamento você passa a ser casado quando a autoridade diz assim, ó, declaro vocês casados. Ali as pessoas são casadas, existe uma data precisa. Para a união estável não existe isso. Você analisa o contexto, olha a situação, os requisitos, né, para que seja considerado, e nem sempre isso é muito claro. Então, o surgimento do contrato de namoro, ele vem para estabelecer isso de modo bem claro. Olha, o que eu tenho, o meu relacionamento com essa outra pessoa é um namoro, não é uma união estável. Então, ele vem para regulamentar digamos assim, esse critério temporal. Olha, Estado, leis, sociedade, eu mantenho com essa pessoa um namoro e não uma união estável, né? Então, é basicamente esse o contexto que nós temos no surgimento do contrato de namoro. Lembrando, e que já vamos começar aqui chocando um pouco as pessoas, para o direito civil, contrato não é importante. Desculpa, contrato não. Namoro não é importante. O contrato é muito importante. Agora, o namoro, o direito civil não se importa com o seu namoro, com o namoro do seu amigo. Não se importa. Né? E nós falamos isso com propriedade, por quê? Porque aquilo que é importante para o direito civil, ele cria leis, ele cria regras, ele cria um regramento. Então, o namoro não possui nenhuma regra dentro do direito civil. Não há regras. Diferente, por exemplo, do casamento. O casamento eu tenho com quem eu posso casar, qual a idade mínima para o casamento, como os bens vão ser regulamentados. Viram a diferença? Casamento importante para o direito civil, regulamentado. Namoro não importa para o direito civil, por isso não tem regulamentação. Não é isso, professora? Ou a senhora tem um pensamento diferente nesse sentido, nesse aspecto? Pro namoro, sim. Já pro contrato de namoro é outra história, né? O contrato de namoro, ele precisa obedecer, como eu sempre falo para os meus alunos, ele precisa obedecer um negocinho aí, né, para que ele tenha, para que ele possa aí entrar na validade e produzir efeitos, aí já é outros 500. Mas é importante que a gente deixe aí estabelecido, né, que fique claro, é que a ideia do contrato de namoro, ele começou a ganhar força ali em 2008, mais ou menos, quando vamos fazer aquela live bem aberta, né? O que acontece? A gente sabe que os namoros de hoje em dia, eles são bem diferentes dos namoros dos nossos pais, né, professor? Então, a gente sabe que as relações hoje, elas são muito mais profundas,
o namorado dorme na casa da namorada, né? A gente sabe que temos os relacionamentos onde as pessoas moram sozinhas, e aí acaba que o namorado ou a namorada passa a dormir na casa de um, dormir na casa do outro. De repente, a escova de dente passou a dormir na casa da escova de dente do outro, né? Daqui a pouco a gente sabe que, né, que o final de semana virou um mês, e aquele um mês foi ganhando mais tempo, e resultado, a gente passa a perceber que aquele namoro, ele está ganhando contornos, não mais só daquele namoro onde as pessoas se viam eventualmente, como antigamente. E aquilo ali passou a estabelecer uma relação de fato, né? Onde eles passam mais tempo juntos, onde eles acabam por dividir o mesmo teto, digamos assim, né? E foi por conta dessa evolução desse namoro que começou a se pensar aí numa possível proteção patrimonial. Então, esse contrato de namoro, ele veio com a finalidade, se você passar a observar, com a ideia de proteção patrimonial. A gente passou a dormir e tal, daqui a pouco, né, termina esse relacionamento, aí bota aquele olho ali, mas eu comprei a televisão contigo, eu comprei. A partir do momento que eu passei a morar contigo, a gente estava morando junto, estava pagando prestação daquele imóvel, eu estava junto, não sei o quê, eu quero. E de repente o olho cresce e eu quero passar a ter direito também a algumas coisas. Então, a partir desse momento, começa-se a questionar se aquela pessoa vai ou não ter direito, né? Pois é, só para ilustrar aqui, eu tenho um amigo que tem uma rotatividade de namoro muito grande. Então ele termina um namoro, começa a namorar outro e daqui a pouco, um mês, já está morando junto, né? E algo muito rápido, assim. Começa eu acho a namorar, que seu amigo aí, ele tá precisando de um terapeuta. Mas enfim. Já tá morando junto. Então, meu Deus, eu vou tirar, eu vou acabar me agarrando com esse celular aqui para ver se... Professor. Peraí, que eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que o professor Leonardo. Me deem só um minuto que eu vou colocar o fone, talvez melhor. Renato. Então, pessoal, esse exemplo que a professora Joana deu enquanto ela se organiza aí, é um caso de um julgado que é sempre referenciado nos livros, né? Existia um casal de namorados que, por causa da rotina, acabaram chegando. Eles noivaram e aí casaram. E após o término do casamento, né, eles divorciaram, houve, né, a busca por ficou perfeito agora, professora. Ficou melhorou? Um dos dois ingressou com a ação, buscando a divisão de parte de um imóvel que havia sido adquirido antes da constância antes do casamento, né? E agora o STJ acabou julgando improcedente a divisão desse bem, porque disse que, olha, enquanto eles não eram casados, não houve a constituição de uma relação, né, de uma união estável. Eles passaram a viver como família a partir do casamento. Então, aquele bem acabou por não ser dividido. Então, é muito importante essa divisão e entender o que é o casamento, o que é a união estável e quando começa, né, quando deixou de ser namoro. Pode continuar, professora. Pronto. Agora, galerita, todos estão me ouvindo bem? Tá bom, professor, agora? Tá bom. Bom, agora eu posso me afastar, né? Porque eu tava quase beijando o celular aí. Então, gente, voltando ao que eu tava falando, feitas as explicativas do professor, esse contrato de namoro, então, ele vem com essa finalidade. Realmente é um contrato atípico, baseado nessa historinha que ele estava falando aí, de que os casais, eles fugiram daquele namoro tradicional, de se verem simplesmente aos finais de semana, daquele namoro onde era só ir na praça no final de semana, passear de mãozinha dada, um cinema no final de semana, né? E eles fugiram daquele tradicional e passaram a viver relações
como se casados fossem, mas, olha só, com todos os benefícios de um casamento, porém, sem a finalidade de formar uma família, sem a vontade, que é o mais importante, sem a finalidade, sem a vontade de constituir uma família, que esse é o cerne de todo o é o cerne, né, que vai é a linha tênue que separa a união estável do namoro qualificado, que é hoje a figura que se dá, né, o nome que se dá a esse tipo de relacionamento, que é o que aconteceu nesse exemplo que o professor Leonardo estava falando, que a gente encontra nos livros. Então, foi por conta desse julgado, no qual um casal que namorou muito tempo, e eles viajaram, e eles dividiram o mesmo teto, e eles viajaram para estudar. E quando eles voltaram, eles continuaram namorando, e o rapaz tinha comprado um imóvel, e quando eles terminaram, a primeira coisa que a moça fez foi entrar com uma ação de reconhecimento de união estável, justamente pelo tempo em que eles viveram juntos. Eu vou abrir um parênteses aqui antes de eu fechar essa história, para lembrá-los que hoje a união estável ela não tem prazo determinado para ser reconhecida. Basta que aquelas duas pessoas estejam convivendo com a finalidade de construir uma família. Porque no passado precisava... Eu posso... Tá. Né? No passado precisava viver 5 anos, ter filhos, né? E a lei ela foi modificando com o tempo, e hoje a gente não precisa ter um prazo mínimo estabelecido para isso. Né? Fecho meu parênteses. Vai, prof. É só isso. É para falar sobre o tempo. Eu sempre falo da história dos meus pais. Meu pai conhecia minha mãe e um belo dia eles se encontraram. E meu pai convidou minha mãe para... Isso em 1982, tá, pessoal? Então faz muito tempo. Ele convidou minha mãe pra... Gente, eu não era nem nascida. Nem eu. Para irem ao aniversário. Meu pai foi para o aniversário com a minha mãe e muito bem. Depois, quando foi deixar minha mãe em casa, ele disse, o nome da minha mãe é Arlinda, disse, Arlinda, você quer ir viver comigo? A minha mãe disse, sim, tudo bem, vou viver contigo. Acabou. Eles já se conheciam, mas no dia desse encontro deles, meu pai já convidou minha mãe para viver com ele. E aí ele acabou, depois de alguns dias, né, pegando a minha mãe e tal, e trazendo para morar junto com ele. Pegando, assim, prof, dias. Que isso? Pegando no sentido de trazer, porque minha mãe não estava aqui em Rio Branco, minha mãe estava em outra cidade, pegando e trazendo aqui para Rio Branco, que é onde nós estamos agora, né? Para ilustrar. Então, a partir do dia que eles passaram a viver juntos, né, independente do prazo, ali eles já tinham a intenção de constituir uma família, né? Pois é, então, exatamente, porque na evolução da união estável, né, para que se pudesse ser reconhecida no passado, nós realmente vivemos uma fase em que ter filhos e cumprir um prazo ele era necessário para ela ser reconhecida. Hoje não. Hoje, inclusive, viu, minha gente? Cuidado, viu, que nem morar debaixo do mesmo teto, em razão de uma súmula, nós não precisamos mais morar debaixo do mesmo teto para que uma união estável seja reconhecida. Mas voltando ao tal do exemplo, quando essa moça pediu o reconhecimento da união estável, o juiz negou, justamente porque faltava ao casal o principal, a finalidade de construir uma família. O juiz perguntou, por que vocês moravam juntos? Eles moravam juntos porque eles estavam ali para estudar. E não era para formar família, não era para ter filhos, e sim para dividir despesas. Eles estavam ali para dividir aquelas despesas, e foi aí onde nasceu a figura do namoro qualificado, né? Então, na realidade, quando se faz hoje esse contrato de namoro, é justamente para que se fique caracterizado desde já que aquelas duas pessoas estão juntas. Olha, um absurdo que a gente está vivendo hoje. Porque elas estão juntas só para namorar, e que o patrimônio que vier a ser construído por cada um, né, por cada um é seu. Tá aí, já é digamos aí que caso no futuro eles venham a
querer casar, né? Já pega esse contrato de namoro aí, já junta num pacto antinupcial e já comprova que aquilo dali é patrimônio amealhado antes do casamento, patrimônio próprio, né, professor? Mas então, assim, isso daí realmente é hoje uma forma de proteção patrimonial ou uma forma de você tentar escapar, né, de um reconhecimento de união estável. Então, namoro, minha gente, não é entidade familiar. Namoro é um status de fato de uma situação de fato, não é uma situação jurídica no qual duas pessoas se envolvem sentimentalmente, no qual duas pessoas resolvem apostar suas fichas num relacionamento que, quem sabe ou não, vai dar certo ou não, num futuro aí, se vão levar adiante essa situação para um relacionamento, se vão elevar o patamar, né? Se vai para outro patamar ou não. Se vão elevar, né, o patamar ou não. Né? Se vai para outro ou não, aí é só o tempo que vai dizer se esse namoro vai ou não vai para frente. Na verdade, resumidamente é isso, o contrato de namoro é isso. E não se assustem, o direito civil, assim como qualquer outra área do direito, ninguém é obrigado a amar. Nós somos obrigados apenas a respeitar e a cuidar. Fora isso, ninguém é obrigado a amar no direito civil. Até por isso que aí a gente entra na esfera das responsabilidades, né, professor? A gente é responsável pelos danos que nós causamos, pela forma como nós conduzimos, e não por falta de amor. É pela forma como nós conduzimos tudo isso. A gente organiza, tá, pessoal? Os temas que serão tratados, então há aqui uma condição, porque a gente precisa levar para vocês uma informação bem coerente dentro do que a gente pensa e estuda dentro do direito civil. Então, entendido bem... Na verdade, eu poderia falar aqui a noite todinha com o professor Leonardo sobre isso, que a gente ia ter o que falar. A gente já entendeu qual é o conceito, né? Para que serve, qual a utilidade do contrato de namoro, a professora Joana explicou muito bem. E a gente vai passar agora para as responsabilidades, né? O que isso pode gerar. Mas antes de falar das responsabilidades, quando nós falamos de responsabilidade e de contratos, nós temos que deixar bem claro que essas responsabilidades elas podem estar organizadas em cláusulas, né? A responsabilidade no sentido das obrigações. O que eu estou me obrigando? Olha, eu me obrigo a estar disponível para ter um encontro, né, de namoro. E aqui nós não estamos falando de sexual, nós estamos falando de encontro mesmo, assim, de se encontrar, de estar juntos, que isso fique bem claro, né? 2 vezes por semana. Olha, isso pode constar dentro de um contrato de namoro? Eu penso que é uma cláusula perfeitamente válida, né? Olha, nós estaremos disponíveis para encontros 2 vezes por semana. Pode, inclusive, já estabelecer os dias. Já pensou estabelecer os dias? Ó, já pensou, olha... para encontros às sextas e aos domingos. Mas não só, né? Mas pelo menos às sextas e aos domingos. Olha uma outra cláusula interessante já que pode constar no contrato de namoro. Já pensou podendo essa cláusula aí ser quebrada excepcionalmente em caso de saudade, né? Por exemplo, olha aí, já pensou? como ficaria inserida essa cláusula aí dentro dos contratos de namoro? Então, quando nós passamos a analisar as responsabilidades de cada uma, elas, né, as responsabilidades, elas vão estar um pouco ligadas com as cláusulas que foram estabelecidas no contrato, né? Porque embora elas tendem, né, o principal objetivo do contrato de namoro é resguardar essa questão do patrimônio, outras coisas podem ser bem esclarecidas. A exemplo da impossibilidade de se ter um namoro concomitante. Porque como não há um regramento pré-estabelecido na legislação do que vale para o direito, para o namoro, para o casamento, monogamia. Está lá estabelecido. Tanto é que nós temos o impedimento de reconhecimento de uniões estáveis múltiplas. Você não tem a possibilidade de ser casado com 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo. Diferente do namoro. Não há um impedimento legal para que você namore mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Estou errado, professora? Há esse impedimento legal? Olha, professor,
Inclusive, pessoas casadas, separadas judicialmente ou de fato, podem constituir união estável. Então, se pode constituir união estável estando casado, impedimento legal para namoro também não tem. Ok, então olha só. Quem pode o mais, pode o menos, né, professor? Então, é possível, quando nós começamos a falar sobre responsabilidades, que haja a imposição de uma multa, né? Imagina, ó, o dever, os contratantes estabelecem que não é possível, não é permitido que se exista mais de um namoro ao mesmo tempo, e já pré-estabelecer uma multa em caso de que, porventura, um dos contratantes venha a ter alguma relação além com outro contratante, né? Então, imagina já essa disposição, né? E aí você pode pensar assim, Leonardo, mas isso é um absurdo pensar nisso. Se nós pensarmos que hoje muitas pessoas, né, elas vivem da imagem, né? Nós temos o fenômeno aí dos influencers digitais, né, que vivem exclusivamente da imagem, né, que vendem a imagem, que tem o seu sustento atrelado à imagem, e daqui a pouco, mesmo não sendo casados ou não vivendo em união estável, terem o seu nome envolvido em um caso de um relacionamento além do namoro. Isso aí pode gerar, né, consequências para os outros contratos que ele tem, né, pode gerar uma consequência para a sua imagem. Então, ter um contrato de namoro pré-estabelecido, já com uma multa em caso dessa situação, é uma grande segurança para essa pessoa que vive, né, da imagem, que tem um rendimento atrelado à sua imagem. Não é, professora? Que outras responsabilidades aí a senhora vê ou imagina que são possíveis ou passíveis nesses relacionamentos? Assim, eu uma vez eu fui questionada, eu até acho interessante falar assim, sobre isso, se relacionamentos longos, né, e se o rompimento desses relacionamentos longos, seja por qualquer das partes, se isso geraria indenização pelo fato de não levar ao casamento, se o fato da pessoa ficar tipo, cozinhando aquela pessoa por muito tempo, namorou ali 9, 10 anos, aí chegou ao ponto de, olha, você é uma pessoa muito legal, mas... O problema não é contigo, é comigo. Né? Eu acho que você daria uma ótima mãe para os meus filhos, mas eu acho que realmente... Aí a pessoa vira, mas depois de tanto tempo a gente já começou a comprar as coisas do casamento, da nossa vida em comum. Porque agora, assim, eu vou dar várias coisas para serem analisadas, né? E aí você chega agora com essa, aí a gente vai terminar? Aí a pessoa vira, terminou, rompeu, né? Rompimento não é noivado, tá? Não chegaram ao noivado, nós estamos falando do namoro. E romperam, né, todas aquelas expectativas que já haviam sido criadas, as pessoas, nossa, eu achei que vocês fossem casar, tal. E eu sempre falo, depende, né? Vamos começar a analisar a situação. Primeiro de tudo, aí a pessoa vira e diz, eu vou processar a pessoa por danos morais. A pessoa é obrigada a casar? A primeira pergunta é obrigada a casar? Só porque estava namorando há 10 anos? Existe alguma responsabilidade nesse relacionamento? A pessoa pode se agarrar para poder algum tipo de dano passível? Daí eu acho que o seu microfone está chiando, professor. Ele está batendo em alguma coisa? Será que é o meu? Acho que é o seu. Tem algum vento batendo aí? Deixa eu apagar aqui. Tem. Tem algum ventilador? Eu apaguei, mas continua aí. Não, tá silêncio. Tente desconectar e conectar o seu fone.
Mexi aí. Pronto, Tá normal. melhorou. Melhorou? Agora melhorou. Então, Voltou a chiar. pra vocês aí, galera, tá chiando ou é só pro Tá professor falando, pode ser o Leonardo? cabo. O áudio tá ruim. Deixa eu ver se eu tenho como me silenciar aqui. Não tem. E aí? Sumiu foram os comentários. Pronto. Pode continuar, professor. Vamos ver. Ainda tá chiando um pouco ainda. Jesus amado. Existe uma conspiração contra mim hoje aqui, viu? É o seu fone. Tenta fazer sem o fone, ver como fica. Tira. Não, sem o fone o áudio fica ruim. Fica ruim. Parou. Pronto, pode continuar, professor. Pronto. Então, Pronto. assim, né, a situação é que eles vinham juntando, né, eles já vinham... Aquela ideia projetava, né, para um casamento, mas até então não havia noivado, não havia nada. Aí, de repente, ele pediu para terminar e ela processou o cara. Aí eu pergunto, dano moral, cabe dano moral? Bom, eu lembrando, né, o que nós falamos lá no início. Não há um regramento claro, assim, específico pro contrato de namoro. Então, regra geral, o simples rompimento não gera dano moral. Como o divórcio. Então, se a gente pensar em algo bem maior, simplesmente dizer assim, ó, vou divorciar, não gera não é um ato ilícito, não é considerado um ato ilícito, né, passível de reparação ao outra parte. Ponto. Mas eu penso que nós temos que olhar para esse namoro e se existir um contrato de namoro pela ótica do princípio da boa-fé, né? Será que houve boa-fé nesse relacionamento? Será que não foi criada uma falsa expectativa que agora está sendo frustrada? Então, eu acho que a análise que tem que ser feita é por essa ótica. Será que é o meu ou é o seu? Deixa eu tirar o meu cabo. Eu tirei o meu cabo agora. Continua o barulho. Tenta tirar o seu fone do celular, só pra gente ver. Peraí. Bom, aí, ó, você mexeu em alguma coisa, parou o barulho. Ei. Voltou. Tu tinha tirado o cabo? Tirei. Pois é, quando você tirou, parou. Provavelmente é o teu cabo. Ó, você tirou, parou o barulho. Voltou o barulho. Você tá mexendo em algum lugar que tá... Aí se eu tirar, vocês vão me escutar muito ruim. Não, tá bom o áudio. Tô conseguindo ouvir. Então vamos lá. Vamos tentar sem o cabo aí. Então, Por que eu perguntei isso? Por que eu perguntei isso? Uhum. Estão me ouvindo bem? Sim. Por que eu perguntei isso? Porque nas aulas de direito de família, quando eu falava sobre rompimento, fosse de namoro, fosse quando eu falava dos esponsais, que é onde a gente, que ainda não é nem a fase ainda muito de noivado, né? Uhum. E normalmente são as meninas que perguntam isso. E as pessoas, elas costumam levar muito para aquele lado, achando que o fato de terminar um relacionamento de muito tempo gera, por si só, o dever de indenizar pelo tempo perdido. E não! Um namoro de longa data, um casamento de longa data, uma união estável de longa data, ele não tem a obrigação nenhuma para quem quer que seja, ele não leva o dever a indenizar, porque como eu falei no início, ninguém é obrigado a amar ninguém, uma vez que hoje nós estamos sob, né,
Nós estamos debaixo da afetividade. Hoje, o que rege as relações é o princípio da afetividade. Se houve um rompimento daquela afetividade, as relações ficam muito complicadas de serem levadas adiante, né? Então, quando eu perguntei a ti sobre um eventual dano moral, vai depender também, obviamente, da forma como isso foi finalizado. Se a pessoa foi humilhada, né? Se isso foi feito na frente de outras pessoas, etc. O que a pessoa pode reclamar, né? É eventual dano material. Se eles chegaram a gastar dinheiro com compra de apartamento, com compra de coisas visando aquele casamento, aí sim é outra história. Mas o dano, eu até estava lendo aqui um julgado que foi até recente, por isso que eu perguntei, onde foi negado o dano moral, porque houve o rompimento de um namoro. Gente, expectativa de casamento, expectativa de qualquer outra coisa, expectativa de uma relação, seja casamento, seja união estável, seja casamento, expectativas de eterno não existe. A eternidade só existe para quem morre. Ponto. E olhe lá, né? Então, isso daí não vai levar Ele já está aproveitando para responder, porque eu sei que muitos já me perguntaram, porque a gente, enquanto vive um relacionamento, a gente quer que aquilo dure para sempre, né? Como diz, Casamento, né? eu falo. Como já diria o poeta, ou para sempre, sempre acaba, porque ou ele acaba pela morte, ou ele acaba pela falta do amor. As pessoas ficam impactadas quando eu digo isso. Eu digo que o casamento é um contrato que já nasceu para acabar. Ele já nasce para acabar. Ele já nasce pra... Aí todo mundo fica assim, Leonardo, meu Deus, você não é a favor do casamento. Não, mas está lá o Código Civil, ele diz assim, ó, o casamento se extingue 2 pontos, pela morte. Em algum momento a pessoa vai morrer. E eu nunca vi você ou qualquer outra pessoa casado com alguém morto. Então morreu, automaticamente a outra parte fica viúva, acabou o casamento. Né? Eu costumo brincar dizendo que o casamento acaba quando você chega lá no cartório e a pessoa pergunta qual é o regime de bens. Aí a pessoa diz, é o regime... Aí olha para outra assim, né? Aí diz, é o regime da comunhão universal. Não. Peraí, vamos discutir aqui 2 minutos. Mas se a gente se separar, mas não está pensando em acabar? Né? Normalmente as pessoas precisam compreender, né, que a gente não pode discutir o afeto. A gente precisa discutir, na verdade, tudo aquilo que envolve relacionamento, mas a gente não pode discutir o que está no coração da outra pessoa. Né? E nem obrigar a outra pessoa. Então olha que... Né? Deu uma travada. Mas a outra pessoa precisa ter responsabilidade afetiva e nem... Eu estava até lendo aqui sobre o estelionato emocional, que aí também as pessoas costumam fazer isso. Uhum. E a abusividade afetiva, né? Com a finalidade de tomar o patrimônio da outra, né? Eu vi já, até tem gente... Agora sim, fazendo aqui um parênteses, eu já vi isso sobre o estelionato sentimental, desculpa. Quando estabelece um relacionamento com a finalidade de tomar o patrimônio da outra pessoa. Aí, às vezes, o contrato de namoro... Ao professor Átila aí que está nos acompanhando. Às vezes é interessante quando você também se proteger num contrato de namoro com relação a isso. Também é uma forma de proteção, uma forma de se proteger. Então, só para a gente já começar a estruturar aqui, que eu não estou com acesso à hora aqui, eu não sei, mas eu acho que o tempo já está avançando e avança rápido quando o tema é bom. A gente continua, se quiser mais uma hora aí. Nós já vimos o conceito, né, e a utilidade do contrato de namoro. Nós já vimos para que as pessoas hoje utilizam e qual o objetivo em realizar isso. A diferença entre o namoro e a união estável, né, e a diferença especialmente do namoro qualificado para a união estável e da importância do contrato de namoro para isso. E agora nós estamos falando sobre as responsabilidades. Nós vimos que, e a professora Joana acabou de falar, que o rompimento, né, ele não é motivo, não enseja indenização por danos morais. Eu até fiz um questionamento, será que você ser trocado por outro ou por outra, né, gera indenização por danos morais?
E eu concordo com o que a professora Joana falou. Eu acho que depende de como foi feito. Simplesmente a pessoa não continuar com você e passar a ter um namoro com outra pessoa não é motivo suficiente para uma indenização por danos morais. Mas, óbvio, né? Se isso foi algo que afetou a boa-fé, foi algo que expôs a pessoa, manchando, maculando a imagem dela de alguma maneira, tornando isso algo vexatório, aí sim, nesse momento, surge a obrigação de reparar. Eu vejo que é muito claro nesse momento, né, em que você expõe a outra pessoa, na hora que você encerra um relacionamento para passar a ter um relacionamento com outra pessoa, e você expõe aquela pessoa que antes estava com você, expondo ela ao ridículo, criando situações vexatórias, aí sim eu vejo uma justificativa para a reparação por danos morais. Aí é muito clara a situação do cometimento do ato ilícito, né? Outro caso que a professora Joana falou foi essa questão dos relacionamentos abusivos, né? Em que a pessoa já inicia um relacionamento afetivo já para, por exemplo, desviar o patrimônio da outra pessoa, já para tomar o patrimônio da outra. Então, isso aí é algo que presente nos dias atuais e que a gente tem que analisar, sim, o caso concreto e e no caso concreto analisar se houve ou não a incidência desses motivos que gerariam a indenização por danos morais, né? A senhora quer responder essa pergunta dele aí, ô professor? Do Átila? Não? Depende da qualidade do chip, menino. Só releva. Pois é, olha só, a Ana fez uma pergunta interessante, professor. Olha aí, pessoal, lembrando, quem quiser fazer as perguntas, pode encaminhar aí que a gente vai estar respondendo aqui à medida que elas forem surgindo. Uma pessoa tinha um relacionamento e acabou sendo encerrado porque uma das pessoas envolvidas no relacionamento teve um relacionamento com uma outra pessoa. E essa pessoa que foi, digamos assim, vítima, né, acabou expondo as outras duas pessoas. Nesse caso, né, pelo que eu pude entender aqui da pergunta que ela fez, se essas duas pessoas podem ingressar com uma ação e teriam direito à reparação contra aquele que a expôs. O que a senhora acha nesse caso aí? Eu acho que se você levar para o sentido de dano à imagem, pode. Uhum. A pessoa ter sido exposta aí, mesmo... se a gente pensar que não há o dever monogâmico do uma coisa é o seguinte, namoro, né? Você pega, né? Você é atraída, né? Você é a vítima. Uhum. Mas isso não te dá o direito de expor a outra pessoa e o seu novo relacionamento, ainda que você seja atraída, e transforme aquelas outras duas pessoas, né, expondo o caso, expondo a imagem, colocando a opinião pública toda contra aquelas pessoas, causando raiva, repulsa, porque muitas pessoas podem não gostar dessa situação e vão fazer com que aquelas pessoas, ao andar na rua, sejam reconhecidas como tal. Então, você vai fazer com que aquelas pessoas carreguem um estigma. Então, sim, se você levar pelo lado dos direitos da personalidade, lá do artigo 10, eu posso muito bem entrar com uma ação de dano moral contra a vítima, porque ela não lhe assiste direito algum de utilizar a imagem alheia de um problema que ela passou e que ela está, no mínimo, com dor de cotovelo e está utilizando dessa situação para querer sair por cima. Então, ela que guarde a dor dela e fique na dela, porque a situação foi feia para ela ao fazer isso. Porque ela está utilizando de algo doloroso para ofender aquelas pessoas de forma a causar-lhes repulsa social, o que a gente sabe que pela lei da personalidade
elas têm essa proteção à imagem e à honra protegidas, né? Não só pelo artigo 10, pelo artigo 11, 10 e 11 do Direito Civil, também como pela Constituição. Então, fica bem complicado de você utilizar um problema pessoal e fazer justiça com as próprias mãos. Não é assim que se faz. Não é rede social que vai fazer justiça. Então, fica complicado. Né? Mas... Opa. Eu concordo que essa exposição, né, impondo, né, trazendo uma imagem negativa a essas outras duas pessoas, elas teriam sim o condão de gerar uma reparação por danos morais. Né? Eu também penso nessa linha, né, de que tipo, da mesma forma que caso ela seja exposta, né, atraída, a pessoa que foi traída seja exposta, ela também terá direito a uma reparação. Assim como tem julgados nesse sentido, não só pelo traidor, como pela parceira, né? Que também traiu. Aquela pessoa que fica infernizando e importunando, ela também vai ser responsabilizada, né? Ninguém tem o direito de ferir ou de importunar qualquer pessoa. Né? O que eu estou querendo dizer aqui é que isso sirva não só para as relações civis, mas que isso sirva para qualquer coisa. As redes sociais e as exposições das pessoas, elas não devem ser feitas em nenhuma situação. Seja ela de uma relação familiar, seja ela de um problema. Essas redes sociais, elas não estão aqui para isso, porque ainda que você esteja errado, né? Ainda que você esteja errado, ao relatar um problema, né? Ao relatar algo que aconteceu com você, e ao expor uma outra pessoa que te causou um problema, e a forma como você faz aquilo, você está ferindo o direito dela. Então, a partir do momento que você interfere no direito de uma pessoa, você também está causando um prejuízo a ela e você também está se igualando a ela. Então, eu acho que a gente precisa repensar essa situação na hora de querer se colocar como vítima numa situação, porque você também vai estar causando um prejuízo a uma pessoa e está se igualando, se nivelando. E de vítima você pode passar facilmente a vilão, sendo condenada a reparar o dano que você vier a causar a alguém. Então nós temos que ter muito cuidado. Por falam que o idiota é inteligente quando ele fica em silêncio. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Tem uma outra coisa que é importante, a senhora até adiantou, falou sobre isso, e eu queria enfatizar porque há uma crescente, né, de notícias. Talvez os relacionamentos abusivos sempre existiram, sempre estiveram presentes, mas agora há uma ampliação na divulgação, na denunciação, nas denúncias desses relacionamentos abusivos, né? O que pode também, dentro do namoro, mesmo sendo é o respeito com a professora. Disseram aqui porque eu chamei de senhora, né? Então, é o respeito e a deferência que nós temos um pelo outro. A professora Joana é uma grande conhecedora do direito civil. Então, esses relacionamentos abusivos também podem, né, gerar mesmo no namoro direito à reparação. Você imagina que durante um relacionamento, um deles acaba causando danos psicológicos a outra pessoa, e isso ao longo de um tempo, cria o desenvolvimento de doenças de ordem psicológica. Então, isso pode gerar, por exemplo, uma obrigação de reparação de danos materiais, com que o ofensor faça um pagamento, né, do tratamento, além de uma reparação também por danos morais. Mesmo no namoro, não há necessidade, né, de que esse relacionamento abusivo, seja numa união estável, seja num casamento, para que haja uma possível condenação e reparação de danos materiais, no caso de custear o tratamento, e uma reparação também por danos morais, por toda a ofensa à honra que foi causada. O professor Átila fez uma pergunta aqui. Eu vi uma situação: traída flagrou o companheiro e a amante no motel. Ela interrompeu o ato e agrediu a amante.
Neste caso, a amante ingressou com ação de danos morais. O que acha? Quer responder, professor? O que a senhora acha aí nesse caso? Olha, primeiro eu vou começar pela seguinte constatação. Eu vi uma situação. Esse Átila, né? Parecia as pegadinhas do Antônio Kleber. Eu vi uma situação. Olha só. Eu vi uma situação em que o bem flagrou. Sabe o que eu acho engraçado? Eu tô me colocando numa situação em que eu me coloco sempre na situação racional do direito, pelo amor de Deus. Não é que eu defenda A ou defenda B, pelo amor de Deus. Mas, gente, vamos raciocinar comigo, professor Leonardo. Por que que as mulheres, quando veem uma situação de traição, elas vão para cima da outra mulher? Não são só as mulheres, não, professora. São os homens também. Mas por quê? Olha só, flagrou o companheiro e a amante. Ela interrompeu o ato e agrediu a amante. Por que não agrediu o homem, cara? Quer dizer, então, que a mulher pegou o homem pelo pescoço e levou ele lá pra lá? É isso que eu acho engraçado. Então, nesse caso, a professora Joana inflamou agora. De dano moral, ela devia ingressar com ação de dano moral e dano material por tudo que essa mulher passou. Eu acho o seguinte, primeiro que ela não devia ter agredido ninguém, porque ela não tem direito de agredir ninguém. Ninguém tem o direito de fazer de exercício arbitrário das próprias razões, até porque isso é tipificado lá no Código Penal. A gente sabe muito bem disso, né? O certo era ela flagrou? Flagrou. Muito bem. Vai embora. Ela poderia muito bem, nessa situação aí, ajuizar uma ação contra a moça, contra o marido, porque a gente sabe que nessa situação vexatória, ela teria todo o direito de uma ação por danos morais, sim. A gente sabe que nesse caso, os dois seriam considerados culpados, porque existe precedente nos tribunais nessa situação de dano moral, porque no caso, ela flagrou aquela situação em que ambos estavam num momento íntimo, e aquilo dali é mais do que suficiente para que se caracterize todos os requisitos de uma responsabilidade civil, né? E aí, só que aí ela saiu de vítima, como o professor falou, e passou a coadjuvante de uma ação, de um ato em que ela também passou a ser um elemento de responsabilidade. Ela passou a ser também uma autora de uma situação em que ela também vai ser responsável. Ela deixou de ser um elemento dano e passou a ser um elemento autor. Não só de um ato de responsabilidade, como também de um ato criminoso. Então, é nessas horas que a gente precisa entender que ela vai chegar lá na delegacia, vamos supor, ou na hora de uma audiência, e vai dizer para o juiz assim, mas ela estava com o meu marido. Aí o juiz vai dizer, isso não lhe dá o direito de bater em ninguém. Seu marido não estava lá porque ela foi arrastada. O seu marido foi porque quis. E não foi porque ele foi arrastado por ela. Então, as pessoas elas precisam entender que é a partir daí, né? Quando há esse rompimento afetivo, desse vínculo afetivo, que as pessoas precisam entender que é onde entra a tal da responsabilidade afetiva e repensar se realmente essa relação que se vive é isso que você quer para sua vida. Se é isso realmente que é o que está satisfazendo a sua vida. As relações hoje são tão superficiais que você olha e diz, é isso. Eu acho que tanta coisa a gente precisa repensar. O mundo está aí se acabando. Ok, professora, nós temos 40 segundos. Eu já queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Falamos sobre o conceito, utilidade, responsabilidades do contrato de namoro, algumas cláusulas possíveis, né? Se a senhora puder fazer suas considerações, nós temos 30 segundos. Eu só posso dizer obrigada. Agradecer, foi muito legal. Tributário é melhor que nada, civil é melhor do que tudo. Civil é melhor que todas as matérias. Então, valeu, pessoal. Obrigada. Foi muito legal. Muito obrigado aí. Espero ter sido esclarecedor aí junto com a professora Joana. Todos vocês que acompanharam. A live vai ficar disponível semana que vem.
pai é quem cria. Não esqueçam. Valeu, até mais. Obrigado, professora. Beijo. Átila.